Oi, Sérgio Freitas. Vou tirar até os óculos para parecer mais nova. Professora Estela Mendes, tudo bem com a senhora? Ih, peraí, deixa eu ligar aqui minha luz. Eu acabei de ligar a minha também aqui. Menino, aqui é escuro. Não dá para ficar à noite. Sérgio Freitas. Oi, Estelinha, Tudo bom? Tá me escutando? Tá tudo tudo ok? bem? Estou ouvindo a senhora muito bem. Oi? Conte aí a novidade. Estou lhe ouvindo muito bem. Eu tô te ouvindo bem baixinho. E agora, tá ouvindo bem, Estela? Melhorou. Tá ótimo. Eu acabei de E dar uma aí? reforçada bem aqui, porque nós temos uma turma. Eu tenho uma turma de Oi? inovação, alunos de inovação em odontologia. Eu tenho uma turma de inovação em odontologia, entendeu? Certo. E os alunos, eles estão todos convocados, porque a aula desta semana é com você, é essa live sua aqui. Entendi. Quer dizer que eles vão levar falta. Eu acabei aqui de reforçar que nós não tivemos aula na terça, não tivemos aula ontem, justamente porque seria agora. Acabei de Entendi. reforçar para todos aqui. Ei, Sérgio, Oi, tô trabalhando muito com Shape lá na residência. eu tenho visto nas suas redes sociais, Thaninha. Não, Legal, legal tem de lá que a muita gente vai função, né? Na verdade, tem muita ferramenta. muito. Não, mas o Como é? InLab, o Será que o InLab também tem umas diferenças entre cada um, entre um e outro, sabe? Para mim, funciona bem, tá ótimo, sabe? Mas é muito bom É o igual. TreeShape. O TreeShape é muito bom, mas não tem Stanley, meu sistema comprei outro. completo, Eu comprei. entendeu? Entendi. Para mim, o Mas na sistema verdade não é tu tem completo. que ter tu tem que usar um sistema que esteja dentro do teu CAD/CAM, né? É Serec, né? O teu é E isso Serec? foi assim que eu comecei a investir na digital, justamente pela necessidade, É. né? Que começou com o Boa, laboratório, começou com a boa clínica. tarde, professor Estela. Boa tarde, professor Sérgio. Oi, Jorginho. Georgines, como vai, Professor, Georgines? tudo bem? Dê uma olhada aí se não tem gente querendo entrar na sala, por favor, ou se está aberto. Oi. Ah, não, é Eu capaz não de ter sei se mesmo. Eu eu converso não com a tô, eu Estelinha não aqui. tô, Eu, eu não eu vou estou desabilitar aqui a sala de espera. vendo, não. O Tem professor uma Sérgio amiga, vai dar uma olhada. Não, tá tem uma comigo. amiga de São Paulo que vai Eu já entrar. desabilitei a sala de espera. Pronto. Ok. Maravilha. Tem algumas pessoas que eu Eu já convidei, desabilitei meus a sala de alunos espera. do projeto de extensão de reabilitação oral da Federal, que estão todos parados, né? Nós estamos parados lá, né? Infelizmente. E aí, algumas pessoas que convidei para assistir que têm interesse em saber alguma coisa, né? Porque Eu convidei realmente também, Estelinha. o digital é uma coisa fascinante. E quanto mais a gente Eu convidei usa, também aqui, eu convidei aqui os clientes da Tomos 3D. Foram divulgados para todos eles também. o ruim é porque o horário também é cedo, né? Eu tive que terminar É, cedo no consultório cedo o também. pessoal está no E o consultório ainda, Guilherme exatamente. Pompeu perguntou se ia gravar, então eu tô vendo que está gravando aí. Vai. Depois
compartilho. Vai ser gravado sim, Para eu poder Estela. passar Vai. para ele. Viu? Boa noite. Eu ia até fazer essa pergunta, eu ia até fazer a pergunta ao vivo a você, se você autorizava gravar. Não pode. Acho que eu não vou falar nada, Ok. nada demais, não. Ah, tá bom. Vou- Boa noite, Ayla. Boa noite, professora. Ah, oi, Ayla, boa noite. Tudo bem? Que fez o convite. Sou eu. Eu Mariane disse que tinha moral. Bovina, minha orientada, tá bom? Chegando aí. A Mari tem estudado muito odontologia digital e depois dessas tuas lives aí, o pessoal da Federal está estimulado também a fazer, tanto que tem uns alunos fazendo uma liga não de robótica, mas de planejamento digital, que é a única coisa que a gente consegue fazer pela Federal, né? Não temos recursos. Mas a gente faz o que pode para levar um pouco do digital para a Federal. Né? Como eu estou na clínica de implantodontia e tem um projeto de extensão e reabilitação oral, então o que eu posso eu levo para o laboratório e faço os casos dos pacientes por lá para que os meninos saibam como é que funciona, né? Vejam isso de perto, né? Estabelecer esse link, que é tão difícil. Né? Maravilha, Estelinha. É importante porque, na verdade, são duas coisas interessantes, né? Primeiro porque o que a gente sempre fala, é um caminho sem volta, não tem É um jeito. caminho sem volta. Principalmente para quem tá começando a odontologia agora, certamente já vai começar a trabalhar com odontologia digital. Não tem como começar a trabalhar com analógico, não dá mais. Ah, exato. A E a Mariane outra coisa é o acesso, né? E a outra coisa é o acesso que está cada vez mais simples no acesso. plataformas. Você não precisa investir nada, você não precisa gastar um computadores bons, né? Exige um computador que a pessoa tem que adquirir, né? Para trabalhar com 3D. Então, não é tão mais por isso, né? Mas, assim, qualquer aluno hoje, a curva de aprendizado com o digital é em torno de 1 ano. Por exemplo, no caso de um técnico que vai aprender a fazer um enceramento diagnóstico. A curva de enceramento de aprendizado de um técnico em prótese dentária para aprender a fazer um enceramento em cera, por exemplo, é de 10 anos. Então, você comparar 1 para 10, é muito grande essa diferença. Né? É uma disparidade. E muitas coisas que surgiram agora facilitando a nossa vida, né? Um negócio que eu acho interessante na odontologia digital e que eu sempre comento com os alunos é o seguinte, é que eu vou ter que dizer isso, na nossa época, né, de alunos de graduação, a gente fazia o seguinte, tinha um aluno que tinha muita habilidade manual, né, aquele aluno que tinha uma grande habilidade, ele começava na disciplina de escultura dental e oclusão, aí quando você via aquele aluno com muita habilidade, você dizia, olha, esse aí vai ser um grande dentista, um dentista de sucesso. E, mas, na verdade, hoje, com o precisa. advento da odontologia digital, você precisa, mas não é igual. Se você pega, por exemplo, aqueles templates todos aí que você tem à disposição, se você pega o Trishape tem lá um arquivo de templates de formato de dentes, que é um negócio maluco. A aí gente você tem que vai aprender. lá, né? Você coloca, substitui o dente ausente. Mas o que a pessoa tem que fazer Estelinha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tá tendo um delay, tá tendo um delay. Eu tô falando aqui e você demora a responder. Eu acho que deve estar tendo um delay aqui nessa conversa nossa. Né? Tá? E aqui a internet tá boa. Aqui tá normal, professor. Eu acho que tá tendo. Tá ouvindo, o Valdemar tá ouvindo normal. assistir. Sérgio, Valdemar. Peraí, deixa eu tirar aqui. Melhorou? Valdemar tá aqui, né? Tá. Bom, Aila, tu tá me ouvindo bem, Aila? Tu tá ouvindo tranquilamente, Aila? Tá tranquilo. Tá bom, os dois áudios. E o tempo também não tá lerdo, isso não. Não tá atrasado demais não, né? Não? Sim ou não? Para mim tá normal, Sérgio. A minha professora Estela tá bom. um pouquinho às vezes. Trava? Sim. De vez em quando trava. Será que eu posso melhorar aqui? Deixa eu ver. Talvez seja o meu WhatsApp que tá ligado. Às vezes é isso. Espera aí. Deixa eu tirar o WhatsApp daqui. Que eu tive que... Deixa eu encerrar meu WhatsApp. Pronto. Melhorou?
Melhorou? Tá bom, Stephanie. Tá bom. Melhorou sim. Então, como eu estava dizendo, eu comecei diferente da maioria dos dentistas, porque eu comecei por causa da necessidade do laboratório, não pela necessidade clínica, porque vou explicar aqui para os meninos. Então, o meu primeiro scanner que eu tenho até hoje é um scanner de bancada, de laboratório, porque meu pai sempre, desde que eu sou criança, eu cresci vendo ele fazer próteses no consultório, né, como dentista e trabalhar no laboratório próprio que ele sempre teve desde 1970 e lá vai pedra, aí 77. Então, como aqui não tinha laboratórios de prótese, ele mesmo fazia os casos dele. Quando ele chegou do mestrado de Bauru na época, ele aplicava cerâmica, ele fazia fundição, ele encerava, ele fazia tudo. Então, depois dele, ele já ensinou vários técnicos aqui em Teresina, né, alguns conhecidos, né, que se formaram, passaram 10, 15 anos lá e saíram. E hoje a gente tem uma equipe ainda, tem um técnico trabalhando com a gente. Então, o que acontece? Eu fui vendo essa mudança de laboratórios, nas técnicas, na rapidez, e cada vez menos a gente usando metal, embora a gente tenha tudo, acompanhamos toda a trajetória da cerâmica e do metal na odontologia, inclusive com as cerâmicas prensadas, que a gente ainda tem até hoje lá os fornos. E aí, quando começou a odontologia digital, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que facilitar a minha vida. Para que eu vou ficar fazendo a técnica da cera perdida, encerando dente, transformando em metal, aplicando cerâmica, demora uma semana, 2, 3 para fazer um caso, quando eu posso terminar isso em 2 dias, um dia, opa, tem uma coisa, o que eu posso fazer? Então, quando eu comecei a investir, então, quando a gente começou, eu e meu pai, né, começamos a investir em odontologia digital, ainda não tinha impressora, 2015. Então, como é que eu vou comprar um scanner intraoral se eu vou ter que moldar para fazer o modelo, já que não tem como obter um modelo a partir desse tempo. Sim, surgiram os scanners, já tinha os scanners intraorais em 2015, já tinha, mas eu não acreditava, porque eu, como boa protesista, eu tinha que pegar no meu modelo como é que minha internet está instável. Eu estou vendo aqui. Eu vou tentar botar o meu 3G, tá, gente? Eu estou vendo que a internet não está boa. Travou um pouquinho agora mesmo. Estou vendo. Tá ruim. Eu vou tentar compartilhar outra internet. Só um minuto. Vou ver se eu uso o meu 3G. Foi? Melhorou? Melhorou. Pronto. Eu acho que a internet do professor Sérgio que saiu aqui. Não tô vendo mais ele. Eu troquei. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, eu como boa protesista, sempre, né, nós todos, a gente não acreditava como é que eu vou fazer uma reabilitação oral e não vou ter um modelo para pegar, como é que eu vou ajustar essas coroas, como é que eu vou dar conferir o ponto de contato, como é que eu vou conferir a estética, se eu não vou ter um modelo para avaliar. Daí surgiram as impressoras 3D, e juntamente com meu amigo Valdemar Valente, que é o professor Valdemar que está aí, a gente comprou as primeiras impressoras e eu comprei um pouco antes o scanner intraoral. Daí a gente resolveu a vida com um sistema completo no consultório, né? Então lá a gente tem um consultório com laboratório que funciona o consultório com o sistema chairside e labside. Então tem os dois fluxos no consultório que eu vou explicar para vocês. Na hora que vocês quiserem, a gente pode começar a aula. Já são... Vocês estão esperando alguém? Não, a senhora pode tentar compartilhar com a gente o seu slide. Tá, deixa eu ver aqui. Exibição. Agora não está vendo essa... Compartilhar a tela, pronto. Alguém desativou... Ah, tá. Veja aí, alguém desativou, eu acho. Pode tentar agora, professora. Tá, pronto, agora vai dar certo. Então, vou reproduzir aqui. Tá? Então, gente, o que aconteceu? Quando a gente começou a trabalhar com CAD/CAM, eu achava que isso ia ser uma perfeição, que ia dar tudo certo, que eu ia preparar, que eu ia
pegar minha restauração e, puf, ia como mágica e adaptar no meu preparo. Daí vieram os problemas. Por quê? Porque não tinha, não se tinha, só me cozinhar melhor, não se tinha ainda um fluxo, assim, a odontologia digital, ela está crescendo e ela está se desenvolvendo ao mesmo tempo que as pessoas estão aprendendo. Então, se você for hoje conversar com quem já faz odontologia há muito tempo, digital, está todo mundo aprendendo, porque a odontologia cresce a cada dia e a tecnologia, ela é exponencial, ela é igual ao coronavírus, infelizmente, né? Todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender. Então, eu achava que ia dar tudo certo. Mas não, eu tive muitos problemas ainda com o escaneamento inicialmente, com os preparos, que não adaptavam Eu escaneava, estava tudo lindo. Quando eu ia botar, a restauração não descia. O que está acontecendo? Não é a mesma coisa, não? O que é de diferente? Então, a gente tem que entender o que muda com o fluxo digital, a forma dos meus preparos. Eu não vou mudar muita coisa, mas eu tenho que ter estratégias para fazer com que as minhas restaurações caiam como um passo de mágica no meu preparo e eu simplesmente cimente, que é o que acontece, não vou dizer que 100%, mas prática está muito perto disso, tá certo? Por quê? Porque o fluxo digital veio para ajudar o nosso dia a dia. Né? Então, o que muda? O que é ser digital? Hoje todo mundo é digital. Todo mundo tem um WhatsApp, tem uma comunicação com o seu paciente com fotografia, sistema de gestão integrada, prontuário eletrônico, canais de comunicação, como eu já falei, radiografia digital, que é outra coisa também que eu já investi no consultório. Hoje eu tenho um raio-x portátil, raio-x digital também. E a tecnologia, eu só não comprei a tomografia porque é muito caro, vou deixar para o Sérgio. O tomógrafo. Então, a gente já usa tecnologia digital também. Mas e aí, por quê? A odontologia digital, ela aumenta a nossa qualidade, né? Aumenta a nossa produção e ela diminui nosso tempo. Diminui nossos custos, será? Diminui porque tempo é dinheiro, tá certo? Então, a gente investe na odontologia digital, e também, da mesma forma, o investimento não é só em dinheiro, o investimento pode ser em estudo, em conhecimento. Porque o fato de você trabalhar com odontologia digital não quer dizer que você tenha que ter aparelhos caros, não. Você pode usufruir da odontologia digital sem ter que ter tudo isso, tá certo? Então, assim, como é que a gente pode, né, parar o tempo, né, ser amiga do tempo? Como não perder tempo, como ganhar tempo e como controlar esse tempo? Então, o fluxo digital ele veio para nos ajudar, principalmente, eu vou falar sempre voltado para a prótese, tá, gente? Na odontologia, na parte de reabilitação, o fluxo digital tem ajudado muito a gente. Por quê? Porque em cada etapa restauradora e tanto clínica como laboratorial da prótese, ela pode incluir algum erro. Eu posso ter um erro de moldagem que eu não vou ver, eu posso ter um erro na hora do vazamento do gesso que eu não vou ver, eu posso ter um erro no meu enceramento diagnóstico, que eu não vou ver, um erro na inclusão e na prensagem da cerâmica ou na fundição do metal, que eu não vou ver. Posso ter um erro no final, que vai acarretar numa dificuldade de cimentação dessa prótese. Né? Então, se eu errar algum passo desses, eu vou ter que voltar para a moldagem. No caso do escaneamento, eu vou escanear. Na hora que eu escaneio, eu já vejo todas as características do meu preparo, né? Eu vejo tudo que eu preciso ver e ele não mente. Então, se tiver alguma coisa errada, eu já vou ver, já vou voltar e vou refazer, eu vou ajustar. E também, através do escaneamento, eu tenho os processos de manufatura. Eu posso imprimir modelos, eu posso fazer a impressão, como vocês estão vendo aí no caso de um modelo, posso também fresar ou fazer o que eu quiser no caso das próteses, tá? Tudo isso num fluxo que a gente conversa com qualquer laboratório, né? Além disso, tem a comunicação, se eu escanear aqui em Teresina, eu posso mandar para um laboratório em São Paulo, né? E vice-versa, ele pode me mandar... Então, vocês sabem que é meio que universal, né? O escaneamento. Então, com a odontologia digital, a gente consegue mais precisão, controle de todas essas etapas, a gente consegue uma diferenciação no mercado, né? Porque agora na pandemia eu atendi muitos pacientes com fluxo digital, que chegaram com dentes quebrados, e eu preparei, escaneei, fresei, e em 1 hora depois ou 2, o paciente saiu com o dente restaurado. Então, isso ajuda muito, né, no dia a dia do consultório. E agilidade, porque a gente tem uma padronização melhor do fluxo, né? Então, com a odontologia digital, gente, se eu estiver falando rápido ou se estiver
Alguém não entender, por favor, pode pedir para parar, tá bom? Então, com a odontologia digital e também a odontologia, surgiram novos materiais padronizados, altamente padronizados e bem mais resistentes, tá certo? Então, com isso, a gente também tem o armazenamento das informações do paciente. Então, assim, se o paciente volta daqui a um ano, eu tenho um modelo dele, né? Eu tenho o STL do modelo dele. Então, reduz o tempo, custo-benefício, controle de qualidade, padronização e biossegurança, né? Porque eu não vou precisar moldar meu paciente. Claro que, em alguns casos, a gente ainda molda. Então, um fluxo digital completo dentro de um consultório de prótese seria eu ter o scanner, que é o aparelho que faz a moldagem digital. Para eu trabalhar no scanner, eu tenho que ter o software, que é o CAD. Existem vários CADs no mercado para cada scanner, né? Cada scanner tem o seu software, os seus softwares de trabalho, que é onde eu vou avaliar e confeccionar, fazer o design da minha restauração. Daí a gente tem a parte CAM, que é da manufatura, né, que você já conhece, a impressora fresadora, só que quem tem um laboratório no consultório e quem quer trabalhar com fluxo digital completo num consultório chairside tem que ter um mini laboratório. Tem que ter um forno de cerâmica, tem que ter alguma coisa para fazer caracterização, alguns acréscimos, etc. Tá? Além disso, quem tem um fluxo digital no consultório também tem que ter os insumos, né, que são os blocos cerâmicos de resina, etc., para poder oferecer isso para o paciente. Então, a gente tem o escaneamento de laboratório, que é o scanner de bancada, que hoje ainda é o mais preciso, porque a luz ela fica fixa, então ela penetra de uma forma mais homogênea, né, ela faz essa moldagem digital de forma mais precisa do que o scanner intraoral. Porém, várias técnicas já têm sido desenvolvidas para a gente melhorar a precisão e a acurácia dos escaneamentos, né, intraorais totais, né? E o que é escanear? Escanear é moldar com luz. E essa luz, ela bate na superfície do dente e reflete no sensor do scanner, que vai reproduzindo esse arquivo em 3D, né? Então, a gente tem no consultório, ou em qualquer consultório, a gente tem os sucos digitais, que a gente chama de lab side e share side. Lab side é o dentista que não tem, ou que tem uma parte do equipamento, escaneia ou molda e manda para um laboratório que vai fazer toda a parte tecnológica do fluxo e devolver esse modelo ou o trabalho para o dentista. No fluxo share side, o dentista vai escanear, vai fazer o design, vai fazer a produção e ele vai poder, na sua prática diária, confeccionar essa restauração em um só atendimento. Então, assim, os scanners intraorais, eles surgiram lá na década de 80, que quem teve o primeiro scanner intraoral aqui em Teresina foi a Soraya, sabia, Sérgio? Na década de 80, o primeiro CEREC, mas Sim, só que a tecnologia sabia. ainda era muito falha. Não rolou, né? Então, depois de 20 anos, surgiu, né, o chairside. Só que o chairside Stella, também não é mágico. Oi. o engraçado é que você falando disso me fez lembrar que o professor Paulo Vasconcelos, ele foi a segunda pessoa no Brasil a ter um sistema de radiologia odontológica digital. Você sabia? Olha O que professor legal, Paulo não sabia disso, Vasconcelos, não. o professor Paulo Vasconcelos, no começo dos anos 90, ele adquiriu um Digora no Brasil, importado. Ele adquiriu um e o professor Perboari Castelo em Fortaleza outro. Então eles foram os primeiros no Brasil também. Que coisa. É, Sabia disso, não. é verdade. Então, a gente hoje trabalha com chairside e com lapside, tá? Dependendo do caso, trabalha com um ou com outro. Mas vamos lá. Isso é mágica? Não. Por que isso é possível? E hoje, o que aconteceu? Antigamente, os sistemas eram fechados. Hoje, todos os sistemas produzem imagens dentro do seu sistema, como DSM, no caso da Ciron, né, DXD, mas eles exportam esse design em STL, são sistemas abertos. Então, se eu escanear hoje com um Omnicam, eu posso mandar para um laboratório que tenha um Exocad ou um Dental System da Trishape, e eles vão pegar esse STL aí e vão desenvolver, tá certo? Então, qual é que é a vantagem desses sistemas abertos? A gente vai enviar o arquivo para qualquer sistema, qualquer fabricante, durante todo o processo e vai terminar dando certo. A desvantagem é que a gente pode perder o controle desse STL por causa dessa padronização. O que acontece com o STL? O STL é igual ao inglês.
o inglês é uma língua universal, todo mundo que aprende inglês fala, mas existe o inglês do Trishape, é o inglês americano. O inglês dominican é o inglês da Alemanha. O outro é um inglês com outro sotaque. Então, eles se entendem, porém, podem haver perda de informações entre esses sistemas abertos, tá certo? Então, foi uma das coisas que eu investi num sistema só, do começo ao fim, foi o fato de eu querer trabalhar com um sistema só e que me desse mais praticidade no dia a dia. Tá? Porque quando você trabalha com sistemas diferentes, você vai ter diferentes softwares, você tem que aprender tudo de novo, né? Então, quando eu fui comprar, eu pensei, nossa, qual scanner que eu vou comprar? Qual software que eu vou usar? E não tinha, na época, nenhum estudo falando sobre isso. Daí eu saí pesquisando e vendo qual adaptava melhor na minha prática. Então, eu achei, assim, hoje, atualmente, assim, no Brasil, a Trishape cresceu muito, porém, ela não é um sistema completo ainda, né? Mas a Trishape está muito boa e os outros scanners também, cada um de acordo com sua especialidade. Então, tem um compêndio que saiu depois do IDS de 2019, que é o encontro da odontologia digital. Esse pessoal da Dinamarca tem na internet. Eles fizeram uma revisão de todos os scanners intraorais do IDS de 2019. Então, eles avaliaram todas as características desejáveis de um scanner e tá lá, você escolhe aquele que você achar que se adequa mais a você. Então, eles avaliaram o Trishape, Carestream, Sirona, todas as marcas mundialmente famosas, segundo os critérios de velocidade do escaneamento, fluxo do escaneamento, tamanho da ponta do scanner, será que isso é realmente relevante, a facilidade de uso, o preço, o investimento que você tem com cada sistema, as necessidades e manutenções e os softwares que são vendidos a cada ano, que você tem que pagar, né, como se fosse uma mensalidade ou anuidade, se o sistema é aberto ou fechado, os tipos das pontas do scanner, se são autoclaváveis ou não, se é touchscreen, wireless, se tem detecção de cárie, se tem integração com CAD. Então, nesse arquivo aí, vocês entrarem na internet, é de graça, vocês têm acesso a tudo isso, de todos os sistemas. Então, eles fizeram essa comparação aí. Existe um melhor? Não, existe um que se adapta melhor a você, de acordo com aquilo que você vai usar o seu scanner, tá certo? Então, é muito legal isso aí. Aí tem outro pessoal, que é um grupo asiático, que tem também um site chamado Serec Digest, que é cerequeiros, né? São chamados cerequeiros. Então, eles classificam os scanners de acordo com os scanners não, o sistema, de acordo com se ele é só scanner, se ele faz scanner design, ou se ele faz escaneamento design e a fresagem. Então, a maioria dos scanners só faz escaneamento e, no máximo, design. E muito pouco faz a manufatura, né, a produção. Então, no meu caso, eu comecei pela produção. Eu queria algum que me desse uma produção, tá certo? Então, cada um escolhe aquele que cabe no bolso. Então, hoje tem uma briga dos scanners, né? Que cada um, acho que assim, a cada ano, se a gente for querer comprar, ou se pudesse comprar cada ano um, seria ótimo, mas está pior do que iPhone, né? E do que esses celulares. Bom, e além dos scanners, também surgiram uma gama de materiais que, se você não conhecer, você vai mandar para um laboratório e vai dizer, eu quero uma coroa fresada no CAD-CAM. Ele vai dizer, tá, coroa cerâmica. Sim, mas você sabe qual é a cerâmica que o seu laboratório está usando? Então, eu sempre tive esse cuidado de saber o que eu estou usando no meu paciente. Então, além da de silicato de lítio, que todo mundo conhece, tem as zircônias, que também todo mundo conhece, mas tem leucita, tem a cerâmicas feldspáticas, hoje também já tem blocos em resina com cargas cerâmicas, então a gente já tem blocos de resinas provisórias, temos blocos de cera, então tem uma gama de materiais surgindo e de empresas desenvolvendo esses materiais que quem vai trabalhar com fluxo digital deveria saber, né? Então, existem os bloquinhos pequenos para fresadoras de consultório e laboratório também, e essas placas grandes são as placas para laboratórios de grande porte, né? E de várias e inúmeras marcas comerciais, tá certo? Espera aí, só um minutinho. Os preparos... Então, assim, em vista disso, a gente também tem que considerar os preparos. Como é que são esses preparos para CAD-CAM? Muda alguma coisa? Quando eu começo a escanear, eu acho que o meu preparo está lindo e maravilhoso. Eu estou compartilhando a tela ainda, gente? Parece que saiu, né?
Está compartilhado, Esther. Então, assim, tá. Quando eu faço o escaneamento, eu enxergo meu preparo bem pequenininho. É um segundo molar, não estou enxergando muito. Então, quando eu faço o escaneamento, que eu vejo aquilo numa tela, é uma magnificação enorme que você de detalhes de um preparo que você não via e que você passou a enxergar numa tela grande. É como a radiografia que você antigamente, que até hoje, né, a gente faz a revelação, e uma radiografia digital que você bota numa televisão de 35, 32 polegadas. É uma coisa assim absurda a diferença. Então, você passa a enxergar aquilo que você não enxerga ao vivo. Então, você tem que considerar a primeira coisa, tem que comprar uma lente de aumento, né? Muda alguma coisa? Muda muita coisa, porque não é só o escaneamento, é a produção dessa cerâmica, dessas restaurações que também muda, porque a técnica da cera perdida é uma coisa e a técnica da fresagem é outra. A não ser que você use um fluxo misto, né? CAD/CAM com o convencional, tá? Então, o que é que eu tenho que considerar? Muda alguma coisa? Muda. Eu tenho que considerar o que sempre a gente considera em qualquer odontologia restauradora, estética e do dia a dia. Eu tenho que considerar a estrutura remanescente, a presença de restaurações existentes, se elas estão boas ou não, a adesão, obviamente, os materiais restauradores que eu vou usar nesse fluxo digital, né? E como o meu escaneamento vai me ajudar, e o sistema, ou a moldagem com escaneamento, e como esse sistema CAD/CAM vai funcionar dentro do meu dia a dia. Então, assim, o que é que muda com o CAD/CAM? Eu vou atender o meu paciente uma vez só. Uma restauração como essa, uma restauração grande, era grande, né? A gente fez a odontologia biomimética, que está na moda agora, dizer que é biomimética, tá? Então, a gente primeiro restaura com resina para deixar o preparo mais suave, contínuo e fácil da leitura da luz, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu preparo, escaneio, freso e entrego para o meu paciente. Então, essa restauraçãozinha, ela está caracterizada. Então, eu usei um pouco mais de tempo para caracterizar essa restauração. Alguns pacientes eu não faço isso. Então, o que é que muda? O fluxo para mim. Quer dizer, antigamente eu fazia tanta provisória, mas eu fazia tanta provisória. Hoje, eu só faço provisória em casas grandes. Pouquíssima provisória eu gasto. Eu quase não gasto mais resina. Por quê? Porque eu tenho essa facilidade dentro do meu fluxo, tá certo? Então, o que é que muda com o CAD/CAM? Os softwares que estão disponíveis, dependendo do que eu vou usar. Existem softwares como o Mesh Mixer, que são gratuitos, como os softwares pagos, que são os que a gente usa de acordo com o nosso sistema, e a manufatura, que mesmo eu estando escaneando, eu posso fazer a manufatura no tradicional, eu posso misturar, eu posso fazer fresagem com aplicação de cerâmica, enfim. Que vai depender, a manufatura vai depender do laboratório com o qual você trabalha, tá? Então, o escaneamento, ele é diferente da moldagem, por quê? Porque na hora do escaneamento eu já vejo tudo, eu enxergo tudo que eu preciso enxergar. Quando eu moldava, eu ia esperar o gesso, vazar o gesso, montar no articulador, para eu ver se eu tinha espessura, para ver se eu tinha um preparo adequado, para ver se eu tinha moldado bem, porque às vezes ficava na dúvida. Com o escaneamento, não tem isso. A verdade está lá, na sua cara. Você não tem como fazer isso. Agora, a vantagem é que eu escaneio, está errado, eu volto lá, apago como se fosse uma borrachinha aquele local, e repreparo e escaneio de novo. Então, o controle de umidade é a mesma coisa. Eu tenho que ter controle de umidade. Eu não posso ter sangramento, eu também não posso ter saliva, porque a luz reflete mais com a umidade, então a gente não escaneia muito bem. Então, tem que ter um campo seco. O nível do preparo, o ideal é ao nível o mais supragengival possível, porque a luz precisa chegar lá. Pode ser subgengival? Pode, mas tem que ter afastamento gengival, tá? Então, eu tenho que ter um afastamento gengival para que a luz penetre ali naquele local profundo, tá? Eu achava também que eu não precisava fazer isso. Vou me livrar do fio retrator, tá tudo certo. Não, a gente tem que usar o fio retrator sim. Outra coisa que muda, a qualidade do preparo. Não dá para fazer um preparo para CAD/CAM com uma alta rotação. Eu tenho que ter controle do desgaste, eu tenho que ter um contraângulo multiplicador, se possível com irrigação. E exige lentes de aumento. Eu posso até fazer o preparo sem lente, depois eu tenho que botar uma lente para poder enxergar melhor aquilo ali. E também, dependendo do equipamento, depende do
dependendo do tipo de manufatura, eu vou levar o meu preparo de acordo com as características da manufatura necessária. Então, o que é que muda com o CAD, que é o software de desenho? Na hora que eu escaneio, né, dá para vocês verem aí, eu tenho uma visualização em magnitude daquela coisinha pequena, e aí eu vou ter uma série de ferramentas que vão me ajudar a visualizar problemas que eu não veria, às vezes eu não veria nem no meu modelo. Então, eu tenho problemas comuns, às vezes, com algum colega que pede que eu faça no laboratório, não é o Valdemar, tá bom? Que faça alguma coisa no meu laboratório, eu digo, olha, esse preparo não está adequado, não tem espessura, ele está retentivo, não vai ficar legal. Aí ele, não, mas eu não vou moldar de novo não, porque o paciente é tão chato, vai ficar ruim, não vai adaptar, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente escaneia, a gente já visualiza, em azul ali, vocês estão vendo, tem a área onde tem uma espessura suficiente. Em vermelho ali na borda, já tem uma espessura menor. Então, o software, ele me mostra toda a espessura, mesodistal, profundidade que eu preciso. Tem ferramentas de avaliação de áreas retentivas aqui embaixo. Aquele azulzinho, pontilhadinho ali, são pequenas retenções. Essas, assim, quando tem um pouquinho, não tem problema. É ruim quando está muito vermelho. E também tem áreas, não sei se vocês estão enxergando um pouco mais cinza, mais escuro, cinza mais claro, onde o preparo está menos suave. Então, ele pode me mostrar isso aí também, que é a área de transição das superfícies, tá? Então, além da forma do preparo que eu posso avaliar em magnitude, o design da restauração, eu vou ter todo o controle desse design, eu vou ter a espessura da restauração, eu vou ter a avaliação dos pontos de contato, eu posso tirar o modelo superior, eu posso botar o modelo superior, eu posso deixar essa restauração transparente para avaliar se está bom ou não, eu posso avaliar o modelo de cabeça para baixo, eu posso avaliar a espessura mínima, tudo que eu quiser eu avalio aí. Então, diminui muito o erro do produto final. E se tiver alguma coisa ruim no preparo, eu apago aí, peraí, senhor paciente, eu vou fazer um ajuste e escaneio de novo só aquele local. Não precisa escanear o paciente inteiro, como no caso da moldagem. Então, isso facilita muito. Então, o que é que muda com o CAD? Então, se eu não tiver espaço adequado para passagem de luz, eu vou ter um artefato, como vocês estão vendo aí nesse desenho aí, que é muito comum em dentes posteriores, principalmente na Omnicam. No Tri-Shape, isso é um pouquinho melhor. Então, em preparos posteriores e muito profundos, esse ponto de contato, quando está muito próximo do dente vizinho, ele gera um pouco de artefato. Então, no caso da gente desenhar essa restauração, a gente vai a gente vai desenvolvendo habilidade, tá? Para visualizar melhor esses preparos. Então, eu tenho que enxergar o preparo também no sentido de profundidade. Esse dente aí foi um primeiro molar superior, que a paciente teve uma cárie e teve que fazer o meticoroclin que estava muito embaixo. Eu tentei fazer a moldagem tradicional e eu não consegui, porque era uma prótese dentro implante suportada. Mas, então, assim, dá para vocês verem que eu tenho que afastar a gengiva para a luz chegar. Então, eu tenho que ter hemostasia, ou seja, não pode estar sangrando, tenho que ter saúde gengival, eu tenho que ter controle da umidade e o afastamento gengival para que o scanner consiga enxergar o meu preparo, tá certo? Então, isso é a condição sine qua non para que eu consiga copiar essas Travou aqui. estruturas em 3D. Então, assim, eu fiz com fluxo digital só para vocês verem. Travando? Tá travando? Voltou agora. Voltou. Travou, mas voltou. Retornou agora. Tá, então deixa eu parar aqui. Então, assim que eu escaneio superior e inferior, outra coisa legal para quem é protesista vai me entender, o registro é preciso. A gente pede paciente, morde, tá lá, não vai mudar. Eu não vou ter aquele problema que a gente tem da montagem do articulador. Deu erro na montagem do articulador, vou ter que pedir o paciente para voltar. Não, aí mesmo a gente já olha. Se esse registro entre as arcadas não ficar bom, o sistema não forma os dois modelos juntos. Isso acontece muito com o Tri-Shape. É um dos problemas maiores do Tri-Shape que eu vejo aí. É mais difícil esse registro, mas consegue. Então, depois que eu escaneio, que ele determina a posição dos modelos, eu vou colocar esse modelo dentro de um arco. No caso do CERE, que é assim, tá certo? Então, eu coloco ele dentro de um arco, como se isso aí fosse um articulador virtual, tá? Então, no sentido vestíbulo lingual, e no sentido, em todos os sentidos, tá certo? Daí, depois disso, de posicionado no arco, eu vou fazer o quê? A trocalização.
Eu vou recortar o meu dente e virtualmente vou fazer meu troquel virtual. Eu vou recortar o troquel, separar ele do resto e vou fazer também a delimitação das minhas margens, tá certo? Das margens do preparo. Então, veja, esse preparo é um preparo que ficou bem delimitado. Clinicamente, não tem nem a gente não consegue enxergar problemas, mas quando a gente aumenta essa visualização, né? Então, a gente vai lá fazer o desenho do software, né? Da forma do preparo, ou da forma da restauração, desculpa, e ali tem uma pequena areazinha branquinha que o scanner não enxergou. Como é muito pequena, o próprio software já fecha isso daí. Isso aí não vai ser um problema para mim, porque é muito pequeno. Então, dá para vocês verem aí a gente fazendo um desenho, literalmente, para quem gosta de desenhar, isso é uma maravilha. Né? Então, terminada a definição do meu... Então, vejam que eu preciso ter uma margem de preparo bem delimitada para conseguir fazer isso. Feito isso, essa é a parte mais demorada. Né? Eu tenho a avaliação do eixo de inserção da minha restauração, que é como ela vai entrar e sair. Então, esse eixo ele não pode ter impedimento. Tá? E, por fim, eu avalio a espessura do preparo. Ali está me mostrando, no lugar daquela setinha, que ele tem praticamente 3 milímetros de espessura. Então, está tudo certo. Eu posso prosseguir com a minha fresagem. Essa área em amarelo são áreas mais finas de borda, tá? Então, aí eu vou vou fazer o meu design da restauração, vou desenhar literalmente a restauração, avaliando pontos de contato, etc., posicionamento, e aí, por fim, eu coloco ela eu coloco ela no bloquinho cerâmico, o qual vai ser fresada essa restauração, tá certo? Então, esse processo demora mais do que a fresagem. A fresagem de uma restauraçãozinha dessas, foi feita em cerâmica feldspática, ela demora 8 minutos. 8 minutos para fazer uma restauração na fresadora. Então, a fresadora ela vai ler a informação que eu dei, do material que eu vou usar, do tamanho do bloco, e vai verificar e medir esse bloco para ver se está tudo compatível com a informação que eu botei no sistema. Se tiver tudo certo, ele procede à fresagem do material. Se tiver alguma coisa errada, ou o tamanho errado, ou a marca errada, ou qualquer coisa errada, ela vai parar de fresar, tá? Então, essa fresadora, ela tem 4 eixos, que é a de consultório, a minha que é a MCXL. Então, de um lado eu tenho 2 fresas cilíndricas de ponta cilíndrica e a outra eu tenho de ponta em chanfro. Esse posicionamento de brocas e essa forma de brocas é que vai me levar a várias alterações de características de preparo que eu preciso saber para ter uma adaptação melhor das minhas restaurações. Então, aqui é um fluxo digital rápido, sem caracterização, onde essa restauração esse paciente estava com recidiva de cárie, uma restauração em resina, e a gente transformou isso em cerâmica. Qual a vantagem? A cerâmica, professora, eu podia fazer uma restauração de resina indireta, né, semi-indireta. Podia, mas você ia ter que moldar. Os incrementos da resina, cada incremento inclui bolhas, a resina não tem a mesma resistência a longo prazo da cerâmica, enfim. São muitas características a serem pesadas nessa hora. Então, a qualidade do escaneamento vai depender do trajeto do scanner intraoral que eu vou fazer, da velocidade do movimento do meu scanner e do número total de imagens capturadas. Então, o escaneamento é operador dependente. Eu posso ter um scanner mais ou menos, mas eu tenho uma qualidade, eu tenho prática com esse scanner. Então, eu vou conseguir escanear melhor do que um que tem um scanner bala, mas não tem a técnica de escaneamento, tá? Então, como diz o Ronaldo Irata, disse uma coisa que é muito, muito interessante, que o fato de eu ter a melhor chuteira não vai fazer com que eu faça mais gols, ou que eu seja melhor do que o outro jogador, tá certo? Então, hoje se estuda muito as estratégias de escaneamento para uma moldagem full, né, arco full, de arco inteiro, porque os scanners intraorais ainda não chegaram na sua excelência em escaneamentos totais, tá certo? Então, esse foi um último artigo que saiu em relação a técnicas de escaneamento, porque assim, cada scanner indica uma técnica de escaneamento. Então, esse grupo do Rio, que é o Sérgio Meiga, o Vinícius Brigadão e o Leandro Passos, eles fizeram esse trabalho com mais de 300 escaneamentos desse modelinho Typodont, usando várias técnicas, 20 vezes cada técnica. Então, eles chegaram à conclusão que a técnica M foi a mais precisa entre todos os grupos para a Omnicam. Para a Trishape também é praticamente a mesma, tá? Em que a gente escaneia primeiro o último molar, vestibular lingual,
segue por toda a oclusal do arco, depois chega no último dente do outro lado, contralateral, faz a vestibular lingual, volta por palatino total e depois vai para o vestibular. Então, a gente faz essas trocas. Então, assim, cada scanner tem a sua técnica de moldagem, de escaneamento digital melhor. Então, a qualidade do escaneamento vai ser importante, porque eu preciso de acurácia. Então, o scanner, para que eu tenha qualidade com ele, eu preciso ter precisão e veracidade. O que é precisão? Contar a mesma história repetidas vezes. A precisão, essa história precisa ser verdade ou não? Não, contanto que eu conte repetidas vezes. Então, eu posso contar a mesma história, mas pode ser que não esteja próximo do alvo, pode ser que seja mentira, né? Mas eu tenho que ter veracidade, dizer a verdade acertando no alvo, repetidas vezes acertando no alvo. Então, eu vou ter acurácia quando eu tenho precisão e veracidade. Eu vou ter que contar as mesmas histórias repetidas vezes acertando no alvo, tá certo? Contando a verdade. Então, a gente precisa desenvolver a acurácia do nosso scanner. Isso vai depender muito da versão do software que você está utilizando, todo ano surge uma, a técnica de escaneamento que você usou para melhor para o seu dia a dia, e a conversão em STL, que é o arquivo universal que você já conhece. Mas o mais importante, outra coisa importante também para o meu preparo, é como é que acontece como é que essa minha restauração vai ser confeccionada. Diferente da técnica da cera perdida, em que o técnico constrói em cera ali e faz o alívio manualmente, eu vou ter um bloco cerâmico que vai ser desgastado por 4 fresas ou 2 fresas uma fresa de um lado ou uma fresa de outro. Então, essa broca, ela não faz volta, ela não faz inclinação. Então, eu tenho que ter um preparo com muito mais cuidado nas paredes axiais do meu preparo interno cervical do que uma técnica convencional, tá certo? Então, eu tenho, no scanner de 4 eixos, que é o que eu tenho no consultório, eu tenho 2 sets de brocas. Eu tenho um set 1, onde eu faço desgaste, onde ele faz o desgaste interno das restaurações, e é importante vocês perceberem que eu só fui melhorar a adaptação das minhas restaurações quando eu entendi isso. A forma da broca que faz o desgaste interno do bloco, ela é cilíndrica de ponta arredondada, ou seja, ela é uma reta com a borda arredondada. E o set 2 é que faz o desgaste externo, que é uma forma cilíndrica de ponta em chanfro, que vocês estão vendo aqui a Cylinder Pointer Bull. Então, isso faz toda a diferença na forma do meu preparo. Então, assim, olha aqui tem uma foto com uma broca cilíndrica de ponta arredondada e aqui a broquinha cilíndrica, que é a que faz o desgaste interno da minha fresadora. Então, quando o meu scanner termina minha coroinha, dá para ver aí, ela já está praticamente pronta. Eu tiro só esse batoque e pronto, já desgastou tudo. Então, dá para vocês verem que esse bloco cerâmico, ele fica fixo, ele só gira. E a broca, ela vai entrando assim, ela vai desgastando assim, tá? Ela não faz isso e nem faz isso nas áreas retentivas. Então, é isso que muda toda a forma, assim, um pouco a forma de preparo. As fresadoras de 5 eixos, como essa aqui, a Ceramil Motion, que eu filmei lá da São Leopoldo Mondic, ela já tem um pouco mais de flexibilidade, porque são 5 eixos, movimenta um pouco mais, mas também não muda essas características. Uma fresadora dessa, ela pode fresar 6 bloquinhos ao mesmo tempo, ou um bloco grande. A diferença é que ela vai demorar mais para fresar do que um bloco único, tá? Então, as fresadoras menores, elas fresam mais rápido do que uma de laboratório. Então, o que é que vai mudar isso, como eu falei para vocês? Então, na hora que deixa eu passar aqui. Na hora que eu escaneio o meu preparo, lá tá lindo. Que eu vejo aqui, do lado vocês estão vendo aqui uma foto de um preparo escaneado com a areazinha vermelha. Essa areazinha vermelha é o que está um pouco aquém da minha espessura mínima. Aí eu vejo lá se a espessura é 1 ponto, se está abaixo de 1,5, ele já me mostra que tem um pouco de 1,5 e já me diz quanto é. Se for 1,40, tá tudo certo. Mas olha só, vocês estão vendo que esse preparo, ele tem umas pontinhas assim irregulares, não tá? Clinicamente, ao vivo, a gente não vê. Se não usar uma lupa de aumento, a gente não vê. Então, o que acontece com essa superfície oclusal aí? Então, lá na minha... Olha só, isso, desculpa. Lá na minha... Aqui vai aparecer. Lá no meu bloco, internamente, eu vou ver como é que essas brocas vão desgastar. Deu para vocês verem? Um monte de pontilhadinho da broca? Então, isso aí, o que vai causar?
Isso aí vai me causar, desculpa, sai, isso aí vai causar para mim desajustes, tá certo? E também se eu tiver uma borda de preparo, ó, tá vendo? Ó? Então isso aí vai ser um alívio que ela vai me dar no meu preparo, vou ter mais espessura de cimento aí. Então, assim, tem que entender como é que essas brocas desgastam para entender a necessidade de um preparo expulsivo, de um preparo arredondado, de um preparo bem delimitado. Então, quais são as estratégias de preparo para um fluxo digital para a gente ter sucesso? Primeiro, tem que evitar a margem fina, porque é uma broca que está desgastando e é um em cima e outra embaixo, uma do lado e outra do outro. Se a borda ficar muito fininha, eu vou ter o shipping, ou seja, vai ficar meio craqueladinho naquele término ali, tá certo? Então, existem estratégias no software para a gente evitar isso de qualquer forma. O ideal é que o preparo seja em chanfro profundo ou ombro arredondado, contanto que ele seja delimitado. Por quê? Porque quando eu vou fazer no software, eu tenho que enxergar essa margem para eu poder fazer o desenho da restauração. As paredes axiais devem ser expulsivas de 8 a 10 graus, pelo menos. Os ângulos internos têm que ser arredondados. Se for reto, pode causar interferência no assentamento da restauração por causa da forma como ela é confeccionada. E a borda incisal do preparo, por exemplo, de um incisivo central, do incisivo lateral, ou até da ponta de um premolar, por exemplo, ela tem que ter uma espessura maior do que 1 milímetro, porque 1 milímetro é a ponta da minha broca que vai desgastar aquela região. Então, se aquele preparo ficar agudo ali, ela não vai desgastar, e aí o que vai acontecer? A restauração vai ser fresada, o dentista vai botar no dente e ela não vai descer, tá? Por quê? Porque houve uma subfresagem aí, onde a fresadora não é capaz de alcançar. Por isso que muitos laboratórios, hoje, o que eles estão fazendo? Eles têm fresadoras, mas como a qualidade dos preparos, os dentistas não entendem ainda, claro que é uma coisa que está iniciando, então os laboratórios, eles sabem o que eles estão fazendo? Eles estão fresando em cera e prensando essas restaurações. Por quê? Porque eles não conseguem dar adaptação para preparos que não têm essas características. Então, o dentista quer trabalhar com fluxo digital, mas a maioria não está preparado para isso, não entende por que não dá certo, tá certo? E o técnico não pode dizer para o dentista que o preparo dele está errado, senão ele vai levar um murro, né? Infelizmente, acontece muito isso, né? É a eterna briga do técnico com o dentista, só que agora o técnico tem uma arma, que é o software. Ele vai poder mostrar para o dentista que aquele negócio, que aquele preparo que ele fez não está legal. Ele pode mandar a imagem para o dentista. E o dentista, né, a gente sabe que... Então, a gente tem que evitar esse preparinho aí. Foi um preparo de um modelo impresso que a gente fez no curso de residência em odontologia digital, que a gente já está fazendo treinamentos em preparos em modelos com dentes com trocalização de Geller, etc., e impressos, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo um premolar, de um lado tem um chanfro mais longo e do outro lado tem um chanfro um pouco menor. Tá ótimo. O que eu tenho que evitar são margens finas no ângulo bem aí, cavo superficial do molar, desse molarzinho aí, ó. Aí tem um ângulo que não está muito bem definido e está um pouco fino. Isso vai ser um problema para a cerâmica que será fresada na fresadora, tá certo? Então, eu tenho que ter margens bem definidas. Por quê? Porque a fresa que vai desgastar isso aí, ela tem uma ponta arredondada, tá certo? Então, esse preparo aqui do meio, ele tá perfeito, porque a fresa, ela vai entrar lá, vai subir e vai fresar essa restauração. A gente tem que imaginar que essa restauração está sendo fresada dentro de um bloco, tá certo? Então, o que eu tenho que ter? Paredes axiais expulsivas, sem áreas retentivas, como no caso dessa inlay aqui. Então, assim, como eu estou falando para muitos alunos que fazem muitos preparos posteriores, né? Então eu foquei bastante em preparos parciais, porque são os preparos mais difíceis no dia a dia de um dentista. O mais fácil é o preparo de iluminado. Por quê? Porque a gente tem uma guia. Então, os preparos posteriores, principalmente para CAD/CAM, eles têm que ter paredes axiais expulsivas. Eu tenho que chegar à região mais profunda e a região mais cervical, mais oclusal, eu tem que ser aberta, tá certo? A largura do istmo, no caso de inlay, é material dependente. Então, eu tenho que ter uma espessura mínima de pelo menos 2 milímetros ou mais para que eu tenha resistência nessa área de união de proximal para oclusal. Os ângulos internos sempre têm que ser arredondados, tá certo? Como nessa imagem aqui do meio, está mostrando um ângulo reto. Bem aí, se eu deixar esse preparo nessa forma, o software não vai copiar isso. O software não, a broca, ela não vai fazer esse ângulo reto, ela vai fazer um ângulo arredondado.
o que vai acontecer no bloco? Isso aí vai impedir o encaixe da restauração nesse preparo, tá certo? Daí começa o problema entre o preparo e como ele, o bloco, a restauração está sendo preparada. Então, sendo essa parte branca, esse preparo em branco, mínimas áreas, tranquilo, não tem problema. Tudo bem com a minha internet? Vocês estão escutando? Deu uma travadazinha, mas foi muito minha pequeno. internet estava instável. Tá ok? Tá. Ok. Então, as paredes axiais, como eu falei, elas devem ser expulsivas, sem áreas retentivas, como nesse preparo aqui do meio, porque a fresa não vai dar a volta, a fresa não vai completar isso aí. Então, esse tipo de preparo, quando a gente tem uma cárie a mais, a gente tem que fazer a base do preparo em resina, para que a gente tenha um preparo com paredes axiais expulsivas. Isso é determinante na adaptação de um preparo para inlay, tá? E os ângulos internos arredondados. Então, quando a gente tem bordas muito finas também, sem suporte de dentina, como nessa figura do lado, onde tem esse pontilhado, então, se a borda ficar muito fina do dente, o melhor é fazer um preparo em batente, para dar mais resistência a essa restauração. Então, assim, outra coisa importante são os ângulos de transição. Por exemplo, nesse primeiro molar aqui, que está a vista oclusal, eu tenho um ângulo muito agudo aí, ó. Então, eu tenho que suavizar, eu tenho que fazer ângulos de transição suaves, sem ângulos agudos. Na segunda figura que vocês estão vendo essa linha, essa setinha vermelha, esse tipo de preparo vai me gerar uma restauração da borda muito fina de cerâmica, fácil de quebrar e fácil de sofrer o shipping na hora da sua fabricação. Então, o ideal é que eu tenha ângulos de transição adequados e também dê espessura de margem no caso dessa onlay, que é um preparo parcial com recobrimento de cúspide. Então, tem que ter esse tipo de término cervical, dando espessura para a margem da restauração. Não que a margem da restauração precise de espessura, mas que a técnica de confecção dessa restauração na fresadora me exige isso, tá? Espessura adequada para o material restaurador, isso o software vai me dar. Então, se o dentista moldar e mandar para um laboratório, o laboratório pode medir para ele e dizer, olha, doutor, aqui não tem espessura, essa restauração pode fraturar. E você vai ver, não vai ter jeito, tá? Então, a espessura, se ela ficar menor que 1 milímetro, numa restauração oclusal, ela vai fraturar mesmo cimentada. Pode fraturar, tá certo? Então, o requisito aqui na área interoclusal, para a maioria das cerâmicas vítreas, eu tenho que ter 1 milímetro e meio, pelo menos. O IMEX já tem trabalhos mostrando que ele pode ficar com 1 milímetro de espessura na superfície oclusal, sem problema. Outra coisa importante na redução de cúspides para onlays é que essa redução ela não pode ser um batente reto, ela tem que ser um batente acompanhando a morfologia do dente, para que não tenham áreas mais finas de cerâmica, tá? Para que o material seja resistente, tá? Então, do meu lado direito, né, eu tenho uma forma de preparo mais adequada. Então, a gente tem que observar a anatomia externa da forma do dente para poder dar esse acabamento adequado na restauração, para que ela fique mais homogênea em sua espessura, tá? Nos preparos totais, né? Vamos passando para os preparos totais agora. Continua, os contornos internos todos têm que ser arredondados e anatômicos, seguindo a anatomia das cúspides, idealmente. Às vezes a gente já tem dentes já desgastados, dentes já preparados, mas o importante é que esse preparo, ele tenha, além de ângulos arredondados, ele tenha continuidade e integração à margem do preparo, sem socavamento entre a parede axial e a cervical, evitando esse tipo de chanfro aqui, que é muito comum, o chanfro em calha ou em sulco, que é o término cervical e levanta, como se fosse um cabo de guarda-chuva. Esse tipo de chanfro aí é péssimo, tanto para o escaneamento, quanto para a confecção de qualquer restauração, seja ela do fluxo digital ou não, tá certo? Então, o preparo no vista oclusal, ele tem que ser expulsivo. Eu tenho que enxergar toda a margem cervical do preparo para que eu consiga delimitar também o término cervical, tá? E que essa restauração seja assentada nesse preparo. O término, ele não pode ser em lâmina de faca para não ter problemas na confecção dessa restauração. Eu devo enxergar o meu término, tá certo? Então, eu viro de todas as formas, tá ali, eu estou enxergando esse término, tá certo?
No caso dos dentes anteriores, eu preciso de todas essas características com muito mais atenção para a borda incisal do preparo. Ela tem que ter 1 milímetro, essa pontinha incisal do central, do lateral, ela tem que ter no mínimo 1 milímetro de espessura ou mais, para que não haja nenhum tipo de intercorrência na adaptação dessa coroa, tá certo? Então, as paredes axiais levemente convergentes de 6 a 8, de 6 a 10 graus, e a margem cervical em chanfro ou chanfrado profundo, dependendo de como tiver. Aqui eu tinha um lateral já com um núcleo metálico, que depois a gente teve que trocar, mas dá para ver a suavidade entre a axial e o término cervical, tá certo? E esse término cervical ele tem que ser visível, porque senão eu também não vejo na hora de desenhar, fico em dúvida. Se ele não estiver bem delimitado, eu não vou enxergar o término cervical. Aqui tem um casinho de um modelo que eu recebi, e que na hora que eu recebi, eu disse, esse preparo não tá legal. Mas por que não dá? Não dá os preparos para vocês enxergarem aqui nesse preparo. Ups, desculpa. Estelinha. Deixa eu passar aqui. Tudo bem? Travou, Estelinha. Bom, nesse preparo, no primeiro preparo aqui, vocês estão enxergando um bucho nesse preparo? Então, a broca, ela não vai fresar esse buchinho aí. Então, quando eu vou fazer uma restauração fresada, ela não vai acompanhar isso. Então, o que o software vai fazer? Ele vai aliviar internamente toda essa coroa. Então, vai me dar um alívio interno enorme para ela poder ficar adaptada nesse preparo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma coroa que vai assentar nesse preparo, mas ela vai rodar, porque ela vai estar muito folgada, com muita espessura para o cimento, para poder compensar essa área retentiva na cervical. Dá para entender isso? Aqui, nessa outra visão, dá para ver bem essa área retentiva. Então, assim, além disso, a borda incisal muito fina é outro problema. Ele não vai acompanhar. Então, todos esses preparos estão inadequados. Então, é por isso que os laboratórios de grande porte, a sua maioria, eles fresam em cera e depois eles prensam, para não ter esse problema, para não ter tanto alívio interno assim, tá certo? Outra coisa importante que eu preciso é do espaço interincisal para o meu material selecionado. Eu preciso ter espessura para essa cerâmica nessa região anterior também, não só na posterior, na anterior também. Com o scanner, eu visualizo muito facilmente, mas no fluxo não totalmente digital, você escaneia ou você molda, e você faz um registro e manda para o laboratório. Mas essa espessura para o material ter resistência tem que ter, seja em qualquer fluxo, tá certo? Em relação ao acabamento dos preparos, então, assim, o que é importante? Eu ter qualidade de preparo, dessas características. Esse artigo me mostrou o seguinte, fez uma avaliação laboratorial se o polimento do preparo é realmente importante para o escaneamento, porque assim, a gente sabe que para o escaneamento, quanto menos luz, quanto menos brilho, melhor. E o preparo polido, ele é brilhoso por si só, é bonito para fotografia, mas para ser escaneado, ele não é tão bom assim. Eu preciso ter características de preparo adequadas, né, ângulos arredondados e também uma suavidade no contorno do meu preparo. Então, o que eles observaram? Eles pegaram 2 dentes preparados, dois grupos, né, com 20 dentes de molares, e 20 dentes eles prepararam e poliram, escanearam. E nos outros 20, eles prepararam e não poliram, apenas prepararam, né? E deram um acabamento no preparo. Então, eles observaram, através da restauração fresada, a adaptação da restauração fresada nos 2 tipos de preparo, através da avaliação externa com microscópio óptico, com modificação de 70 vezes, e a adaptação interna também foi avaliada dessas coroas cimentadas sobre esses preparos com estereomicroscópio. E eles observaram que o polimento do preparo ele é opcional quando se utiliza a tecnologia CAD/CAM. Isso deixando bem claro que não é importante que esse preparo tem que ter definição, ele só não tem a necessidade de estar polido. Polido é bonito para fotografia, tá certo? Mas, se eu quiser dar um polimento, eu vou dar sim. E o que eu uso hoje no consultório para o polimento, acabamento dos meus preparos, é um ultrassom piezoelétrico,
que ele tem uma pontinha aqui, como vocês estão vendo, tem várias pontas, na verdade, são chamados de insertos, né, de ponta diamantada. Ela não gira, ela apenas corta o dente com suavidade. Então, eu tenho uma irrigação nesse meu preparo. Eu já estou com o meu preparo finalizado, fio dental, fio retrator lá. Então, eu vou passar essa ponta aí, dando a suavidade no meu preparo, um acabamento. Como ela não gira, eu não corro o risco de tirar o meu fio retrator, eu não vou causar sangramento na gengiva marginal do paciente, eu não vou ter aerosol, porque o jato vai ir para essa pontinha. Então, eu tenho muito mais biossegurança e qualidade de acabamento quando eu uso um aparelho desse. Então, isso aí mudou a minha vida, além da magnificação. O micromotor elétrico eu já usava há mais de 20 anos, há 15 anos eu já usava, mas esse acabamento com o piezo mudou a minha vida no sentido de preparos de términos cervicais, de acabamento de preparo. E, além disso, não dói, né? Então, assim, é muito, muito bom também. Ele pode ser utilizado também para cirurgia flapless, de aumento coronário. Muito, muito interessante o resultado dele. Então, em tempos de Covid, quanto mais biossegurança, melhor, né? Então, nos preparos, estamos chegando no que todo mundo faz, que todo mundo quer fazer, os preparos para laminados anteriores. O que é que eu tenho que considerar? Como sempre, a estrutura é remanescente. Eu tenho que ter, para laminados anteriores, eu tenho que ter um planejamento digital. Não dá para fazer laminado sem o planejamento digital 2D e 3D. Eu tenho que ter a visualização da forma final da minha restauração antes de preparar. Né? Eu vou ter que ter adesão, eu vou ter que escolher o meu material restaurador antes e qual sistema que eu vou usar de escaneamento, se é o fluxo intraoral ou fluxo laboratorial e qual o sistema CAD/CAM que vai fazer essa minha restauração, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer também da mesma forma, ter uma margem cervical delimitada, margens visíveis, tá certo? Para que eu possa enxergar no desenho do software da restauração. Eu tenho que ter uma extensão proximal do preparo com desgaste das arestas, no sentido vestíbulo proximal, para que isso não cause falhas de assentamento dessas restaurações. E eu tenho que ter um desgaste incisal em junta de topo, que ele é só uma dobrada, não é um chanfrado. Então, esse tipo de desgaste incisal, quando ele existe, ele tem que ser em topo para dar mais resistência para a restauração e também facilitar a técnica de confecção da restauração no laboratório, tá certo? Então, nesses preparos aí, a gente vê bem isso. Nessa vista aqui, dá para a gente ver a forma proximal, né? As arestas proximais reduzidas, o preparo está todo em esmalte, porém, a forma final, isso não significa que eu desgastei todo esse dente, não. Significa que eu vou dar mais volume a esse dente aí com essa matriz, tá? Então, a extensão do preparo proximal, ela vai ser importante para esconder áreas de diastemas. Quanto o diastema, ele vai ter que exige um preparo mais lingualizado, porém bem definido, com delimitação de margens além das áreas visíveis, tá? Então, em áreas onde eu tenho diastemas, além do meu preparo ser mais subgengival, ele vai ter que ser mais profundo, vai ter que ser mais palatinizado para esconder a linha de união e favorecer a formação da papila depois de algum tempo, né, de determinado caso. Onde eu não tenho diastema, o preparo proximal ele termina antes do contato proximal, tá certo? Então, esse caso foi um caso muito interessante de um paciente que tinha esse problema, muito sério no canino. Esse canino estava anquilosado, ele tratou ortodonticamente. Os centrais estavam com inclinação na linha média, né? E também numa vista oclusal, um estava mais vestibularizado que o outro. Ele tinha levado uma queda e o 21 tinha a pontinha quebrada. A gente explicou que era melhor tratar ortodonticamente, mas ele disse que não aguentava mais tratar. E eu expliquei que esse canino, especificamente, seria um problema, talvez eu não conseguisse, porque, além dele não ter instruído, ele tinha um contato já forte com o antagônico, tá certo? Então, mas o resultado final, a partir de um planejamento bem executado, a gente consegue chegar num resultado bom, tá? Então, os preparos são executados com bastante cuidado, todos em esmalte, apenas esse desgaste na ponta que já era resina, e aí o resultado final do paciente dentro das limitações do caso, né? Ficou bem interessante. E esse caso foi feito com Impress-CAD, que é uma cerâmica com reforço à base de leucita, que eu estou gostando muito de trabalhar, tem uma fluorescência muito legal.
Mas os preparos para laminados anteriores, eles têm que ter um preparo. Eu não mostrei foto dos meus pacientes porque eles não autorizam o rosto inteiro, tá? Então, o preparo começa com o planejamento digital 2D, a partir de fotos, né? E no fluxo digital, a gente vai transformar esse planejamento 2D em 3D. Hoje eu já faço 2D e 3D, né, com a impressão dos modelos. Então, inicialmente, essa paciente precisou de um clareamento, saiu da cor 3L2,5 para B1, e aí a gente vai fazer o preparo. Eu, particularmente, sempre gostei de fazer o preparo em cima do mocap. Existem várias técnicas, várias brocas para se fazer esse preparo. Alguns profissionais indicam as brocas aneladas, brocas cilíndricas, tudo começa com a broca esférica. Então, cada profissional vai desenvolver a sua técnica necessária para chegar no mesmo resultado. Eu, como sou de Bauru, assim, fiz todo o meu pós em Bauru, adoro a técnica da silhueta, continuo com a técnica da silhueta porque está dando certo para mim. Então, eu tenho brocas anuladas, mas eu prefiro seguir assim, tá? Então, o preparo para laminado cerâmico, seja qual espessura for, lente de contato ou faceta, ele requer que a gente tenha a superfície final da restauração para que a gente possa fazer o desgaste de forma adequada, sem desgaste desnecessário da estrutura do esmalte. Então, assim, eu não faço desgaste sobre matriz de silicone, porque eu não gosto eu acho que eu não tenho tanto controle assim, e depois eu vou dizer para vocês por quê. Eu gosto de colocar o mocap no paciente e fazer o desgaste a partir da espessura que vai ficar para evitar desgastes excessivos. Então, a gente começa com a broca esférica, depois com a broca cilíndrica, isso pode ser um 41, 38 ou alguma cilíndrica, vocês já viram que é a cilíndrica da ponta arredondada, tá? Então, a gente faz as inclinações do preparo no terço cervical, terço médio, terço incisal, seguindo a espessura do mocap, só que aí vocês estão vendo que eu nem cheguei no esmalte, eu desgastei basicamente a espessura do mocap. Onde eu desgastei um pouco mais foi no término cervical, infelizmente, para a gente poder ter aquele delineamento cervical. A área cervical onde a gente tem menos esmalte, mas a gente precisa ter um delineamento desse preparo para a técnica do fluxo digital. Então, a gente segue com esse preparo na técnica da silhueta, nas sulcos verticais, depois a borda incisal, que eu não desgastei o dente na borda incisal, apenas o mocap do paciente, a gente não desgastou, não terminei não desgastando em altura, e assim eu tenho mais um controle maior desse desgaste. Por quê? Quando eu desgasto sobre o mocap, é um desgaste mais rápido e preciso. Eu vejo a quantidade que eu estou desgastando na hora que eu estou fazendo. Então, ele preserva mais esmalte. O desgaste feito sobre a matriz de silicone, ele é mais lento, é preciso também, mas é muito mais lento, e o controle é sobre a guia de silicone. Eu não estou vendo a quantidade de esmalte que está saindo. Então, o preparo sobre o mocap é mais rápido e eu acho bem mais preciso. Então, depois que a gente termina esse preparo, eu preciso me comunicar com o laboratório. Eu preciso mandar a cor, dizer o que eu quero, a restauração, a forma, o tipo de cerâmica que eu quero, tá? A cor do meu preparo tem que ser enviada para o laboratório. A cor do substrato na cerâmica é super importante. E a cor que eu quero chegar, tá certo? Então, eu tenho que enviar essa comunicação. Eu tenho que mandar foto para o meu laboratório, eu tenho que mandar esquema para o meu laboratório. Então, uma coisa legal, um aplicativo muito legal, um aplicativo da Ivoclar, que eu descobri, muito legal, chama SNA. Então, nesse aplicativo, eles têm... Eu trabalho muito com os materiais da Ivoclar, o IMEX, e principalmente IMEX e Empress. Então, nesse aplicativo, você pode escolher e determinar a cor que seu laboratório vai usar. Olha só. Ai, desculpa. Primeiro, eu vou dizer a cor do substrato... Deixa eu passar aqui. Eu vou determinar a cor do meu substrato, já. Vocês sigam, é um pouco rápido esse vídeo, eu não vou conseguir... vou. Só um minutinho. Então, ele tem ele só tem esses materiais para Ivoclar, mas serve para qualquer outra técnica. Então, eu vou ter aqui. Eu vou escolher a cor que eu quero que meu dente fique no final, tá certo? Se é um BL1, BL2, eu não uso essas cores nos meus pacientes. Eu não faço dente cor deca, não faço. Eu começo do B1. Então, de B1, A2, etc. A cor que eu quero que ele fique. Aí, depois eu falo no meu aplicativo o tipo de restauração que eu vou fazer. Se é inlay, onlay, faceta, se é um coping,
etc. Depois eu vou ter que informar a cor do meu substrato, a cor do preparo que eu tenho no paciente hoje. E, por último, eu vou ter que informar a espessura do meu desgaste, para que ele me dê o material indicado para mim na cor indicada, da onde eu saí para onde eu quero chegar. Então, aqui, ó, eu quero chegar no dente na cor A1, a indicação é uma coroa, o substrato do meu dente é um ND2, que é um substrato usado para dentina, é uma cor de dentina, e a espessura do meu preparo é 1 milímetro. Desculpa, gente. Vou só passar aqui. Aí, 1 milímetro. Passando, tá. 1 milímetro. Daí, eu vou escolher o material que eu quero, se é um de silicato de lítio ou uma leucita. Aí, ele vai me gerar um resultado para eu chegar onde eu quero, com o substrato que eu tenho, na espessura que eu tenho, para o preparo que eu fiz. Então, ele me dá uma cor de escolha, no caso, foi um LTA1. Então, eu vou ligar para o meu laboratório e vou dizer, olha, eu quero fazer o meu trabalho no LTA1. E aí, você manda essas informações para o laboratório e troca essa informação de forma bem prática. Todo dentista deveria ter essa informação. Na verdade, o que eu vejo muito acontecer é o técnico ir para o consultório para escolher a cor do dente que o paciente vai receber, né? A cor da restauração. Então, esse aplicativo ajuda muito, inclusive no dia a dia de uma clínica normal, né? Então, essa paciente começou assim, terminou assado, e os preparos foram supragengivais porque ela tinha um sorriso baixo. Para que eu vou deixar um preparo subgengival ou ao nível gengival se ela tem um sorriso baixo? Não vai fazer diferença, tá? E a gengiva agradece, tá certo? Então, depois ela voltou para fazer o inferior. Então, assim, por que o fluxo digital... Por que usar o fluxo digital? Primeiro, porque eu tenho mais controle de tudo. Elimina meu material de moldagem, elimina o gesso, elimina erros intrínsecos de essa etapa laboratorial. Então, imediatamente, eu tenho controle da qualidade do meu preparo. Eu avalio a espessura, a forma do meu preparo, sem medo de errar, porque eu vou ver isso aí, assim que eu escaneio. E eu posso corrigir isso na hora do escaneamento. Então, eu visualizo se o término está delimitado, se foi copiado com escaneamento, e eu posso repetir isso facilmente. Com a moldagem, só vou descobrir depois que eu vazar o gesso no laboratório, né? Eu tenho um controle e alívio também da espessura da linha de cimentação, que são características que a gente usa no software de design, tá certo? Para desenhar a restauração. Eu tenho um controle dos pontos de contato, as áreas de pressão entre pontos de contato proximais e oclusais. Então, hoje, eu praticamente não faço mais ajuste nenhum nas minhas peças. Eu cimento e depois eu avalio a oclusão. Às vezes, eu ajusto um pouquinho as proximais, porque eu gosto de deixar um contato bem firme entre o dente vizinho para que o paciente não tenha problemas periodontais, porque o fio dental deve passar com resistência, deve descer lá embaixo, não pode enganchar. Se ele enganchar, significa que eu tenho uma margem desadaptada ali, tá? Então, assim, isso aí, para mim, o fluxo digital é assim, até hoje, quando eu pego uma restauração que eu acabei de escanear, fresar e boto no meu paciente, para mim isso é uma mágica, assim, é um pilim-pim-pim. Eu disse, meu Deus, tem hora que eu fico assim, gente, eu ia esperar, eu ia fazer um provisório, eu ia atender o paciente mais uma vez, eu ia moldar no segundo atendimento, no terceiro atendimento, eu ia torcer para essa restauração estar adaptada no paciente, para mandar para o laboratório para dar o acabamento final. Então, hoje eu faço isso tudo em um só atendimento. Então, isso é um ganho de tempo, é um controle muito grande que eu tenho no consultório. Então, eu consigo também no software avaliar os pontos de contato em todos os ângulos, de cabeça para baixo, do lado, dentro do dente vizinho. É uma coisa de louco, né? Então, finalizando já a nossa aula, por que o fluxo digital? Porque o futuro será cada vez mais digital, querendo ou não, haja vista agora com a pandemia, tá todo mundo... Eu nunca nem pensei que eu fosse dar uma aula online, né? O Sérgio e a Valência que me fizeram esse convite. Então, assim, a gente tem que se atualizar. As crianças hoje já estão nascendo com chip a mais. Daqui a pouco até a zebra já vem com o código de barras, né? Então, a gente não vai mais viver sem se atualizar. A gente tem que se atualizar. E essa atualização é inegável, e é importante, porque não é, como essa frase é muito interessante, não é o mais forte
que sobrevive, nem mais inteligente, mas o que se adapta melhor às mudanças. Tá? Então, meu pai hoje tem 76 anos, trabalha no consultório e usa o fluxo digital. Ah, ele tem a mesma facilidade que eu, ele estuda... Não, é difícil para ele, é difícil para mim também, porque não é tão fácil assim para a gente que veio de uma época analógica e que ainda trabalha com analógico. Mas a gente tem que ser camaleão, a gente tem que se adaptar e acompanhar, senão a gente vai ficar para trás e vai ficar obsoleto, né? E essas informações são muito importantes, porque todo dia surge uma coisa nova na odontologia digital. A tecnologia é exponencial, né? E uma coisa que o professor Ítalo Riquieri falou, que eu achei muito interessante na aula dele, que ele falou, foi sobre design, sobre ensinamento digital. Tem muita diferença entre informação e o conhecimento. Então, essa informação é o que é, como é, mas assim, o conhecimento é você pegar uma aula e procurar estudar, entender o porquê das coisas. Então, quando eu comecei com a odontologia digital, eu comecei logo com a fresadora. Pá, maravilhoso, eu vou resolver todos os meus problemas. Resolvi. Comprei o scanner intraoral, resolvi. Não, não é assim. Não é. A gente tem que estudar, tem que entender como isso funciona. Os softwares também, para mim, também são um ponto de dificuldade, porém, eu já estou dominando, então, assim, isso é uma coisa que estimula muita gente, né? Não é? Eu já fiz inúmeros cursos, tem todos os livros de odontologia digital, de prótese e reabilitação que vocês imaginarem, eu tenho, já li 2 vezes, artigos que a gente procura estudar, ler e se atualizar, além dos cursos, né? Então, acho que o conhecimento, para a gente ter uma base sólida, é muito importante. Não é só, eu sou digital. Não, você vai comprar um scanner e você tem que saber o que fazer com ele. Você tem que ter uma arma e você tem que usar, senão você vai dar tiro e você não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai dar tiro ao ar, né? E vai usar uma coisa cara e muito boa e não vai saber usar, né? Você não vai ter um elefante branco no consultório. Por isso que é importante primeiro conhecer, para depois saber o que é que você vai trabalhar em digital. Você não precisa comprar esses equipamentos, você precisa entender como funciona, saber como funciona e depois você ver como é que você vai entrar nisso, se é com um laboratório, uma parceria, o Luiz Gustavo aluga o scanner dele também, tem tudo isso, tem todas essas facilidades do digital. Né? E o importante desse conhecimento também é a comunicação, que a gente tem muito mais facilidade de se comunicar com o técnico, com o colega, com todo mundo. Então, acho que isso daí é essencial no nosso dia a dia, tá certo? Então, eu queria agradecer a oportunidade que o Sérgio me deu hoje. Aí, meu pai, que está comigo ainda, que a gente trabalha juntos todo dia, praticamente, e nossa mudança digital foi de dentro para fora. Eu não faço propaganda, não faço marketing, quero fazer, vou fazer. Mas, assim, o meu digital veio de dentro para fora, com conhecimento, e não só com aquela informação por cima, né, na nuvem. Não comecei na nuvem, eu estou indo para a nuvem agora. Então é Estelinha, isso, gente. Eu espero ter ensinado alguma coisa em relação a preparos e também escaneamento, porque é importante. Espero que eu tenha ajudado vocês a aprenderem mais alguma coisa dessa importância de saber o que vocês estão fazendo para poder trabalhar com o digital. professora Estela, inicialmente nós precisamos agradecer a senhora demais por ter aceito nosso convite, por ter oferecido aqui o seu tempo valioso para estar conosco aqui nessa live promovida pelo GoBot e pela Tomos 3D Academy. Nós começamos aqui de forma diferente, como nós costumamos começar. Na verdade, nós começamos conversando ali no início, por volta das 18 horas, então não deu tempo de fazer uma apresentação formal da senhora, falar qual era o público, né, que está presente aqui Verdade. hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim que a senhora dispensa apresentações. A professora senhora está do Estela, céu, Sérgio. O senhor a professora, também. a professora Estela, a Estela é professora da Universidade Federal do Piauí, da UFP. A Estelinha, ela é força de expressão, viu, professora Estela? É chamada de Estelinha. Então, a Todo mundo me chama Estelinha de Estelinha mesmo. a Estelinha é mestre, especialista, doutora em reabilitação oral, está terminando residência em odontologia digital. A professora Estela é ex-professora, ela foi professora do Uninova FAP, nós somos colegas durante muito tempo, trabalhamos Durante 5 juntos. anos. Trabalhamos juntos numa clínica lá, Bons Clínica tempos. Integrada, bons tempos, Clínica Integrada 1, se não me engano.
A Estela, como ela bem colocou, e tem aqui no slide dela a foto com o professor Gilberto, ela, desde pequena, ela vivencia a reabilitação oral. E ela é filha simplesmente do professor Gilberto Mendes. Eu tive uma sorte danada de ter sido aluno do professor Gilberto. O professor Gilberto, certamente, ele é dos profissionais mais habilidosos que a odontologia piauiense já viu. E a professora Estela está simplesmente, desde pequena, respirando, vivenciando tudo isso. Então, a expertise da Estelinha é uma expertise gigantesca. Então, ela tem a expertise do analógico, ela vem migrando para o digital. Então, Estela, nós somos agradecidos demais por tê-la aqui conosco no GoBot. O GoBot, Estelinha, inicialmente, o GoBot tem 2 anos e meio. Nós idealizamos o GoBot, eu sou o professor coordenador do GoBot. A Ayla, que está aqui presente... o início do GoBot. Você viu o início do GoBot há 2 anos e meio. A Ayla é a atual presidente dessa liga. O GoBot surgiu inicialmente como um grupo de estudos. Esse grupo de estudos foi cadastrado no CNPq e a ideia era trabalhar, era gerar artigos, publicações, apresentações em congresso deste tema fascinante, que é a odontologia digital e robótica. Aí o que acontece? Nós somos estimulados há 2 anos e meio atrás a criar uma liga e fazer com que essa liga ela oferecesse um conhecimento de forma mais simples, através das palestras mensais. Por conta da pandemia, desse ano atípico, nós começamos a fazer as lives. E nós começamos a fazer as lives em parceria com a Tomos 3D Academy, a Academia da Tomos 3D. Portanto, a coisa começou assim. Começou com palestras presenciais para os alunos, para os ligantes e alunos da faculdade. Começamos a abrir para outras instituições e hoje a coisa está muito maior. Para você ter uma ideia, aqui nós temos os ligantes do GoBot, aqui nós temos alunos da disciplina Inovação em Odontologia. Nós temos essa disciplina no 7º período. E eu tenho a sorte de ter sido escolhido para ser professor dessa disciplina Inovação. Então, nós temos os alunos de inovação aqui, os ligantes, aí nós temos muito mais gente. Aqui nós temos tem meus alunos da Federal, da minha extensão em reabilitação oral. Tem uma amiga minha, a Ana, que eu quero agradecer a presença dela, que ela disse que aprendeu um pouco comigo hoje, que ela é minha colega, minha dupla na residência em odontologia digital. Professor Valdemar, que dispensa comentários. Eu aprendo com ele todo dia na Federal. Eu ia citá-lo aqui, na verdade. A todos os meus alunos que estão aí. Na verdade, Estelinha, tá o professor Valdemar Valente e a professora Vera Prado também está aqui. Eu acabei de ver que a professora Vera... A professora Vera, nossa, que legal, professora. Professora Vera também. Então, o que acontece, Estelinha? Todos que estão aqui agora são convidados. Nós temos aí ainda algumas palestras até o final do ano, mas nós temos sempre no começo do ano, no começo do semestre, uma programação para o semestre inteiro. A gente sempre traz esses temas relacionados à digitalização dos processos, odontologia digital, robotização, que são temas fascinantes, temas que a gente gosta. Eu, pessoalmente, sou apaixonado. Os ligantes aqui do GoBot são apaixonados. Então, todos aqui que estão presentes hoje na sua live estão convidados para nos seguir lá no Instagram e participarem sempre aqui desses nossos encontros. Professora Estela, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui presentes por ficarem aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a Ayla, presidente da Liga. Estelinha, um grande abraço. Obrigada, Sérgio. Nós temos aqui uma pergunta que foi feita no bate-papo pelo Evanildo. Acho que no início, que ele perguntou se nesses casos citados, escaneia somente a região desejada ou é toda a arcada? Dependendo da minha necessidade, eu posso escanear só a região desejada. Então, assim, se eu vou restaurar um molar, por exemplo, eu posso escanear só o segundo molar e aquele hemiarco ali. Eu não preciso escanear a boca toda, não, só aquela região. Só que eu preciso do antagônico, né? Eu registro e envio para o meu software. Então, não precisa escanear tudo, não, de jeito nenhum. Um dente anterior, por exemplo, eu só preciso da bateria anterior, não preciso escanear tudo. Respondi? Respondeu, sim.
Evanildo Canuto é um ex-aluno nosso, Estela, que está inserido nos fluxos digitais aí. Ele hoje está trabalhando com o Marquinhos, com o Marcos Vinícius, com a Soraya e com o José Melo. Então, ele trabalha com escaneamento, ele tem uma expertise danada aí com fluxos digitais. É ex-aluno nosso. Quem é? Evanildo Canuto. Formou-se recentemente. Evanildo, olha, eu trabalho com a Omnicam, certo? A Omnicam é um pouco diferente porque cada software é diferente. A Omnicam é um pouco diferente do Trios, da TreeShape. Então, eu percebo que no curso a gente tem contato com vários tipos de scanners. Então, o TreeShape, ele precisa o que eu percebo é que você tem que escanear o arco inteiro e fazer registros dos dois lados do arco, direito e esquerdo, para que o software posicione os dois arcos tridimensionalmente no software. No caso da Omnicam, esse posicionamento, esse registro e esse escaneamento é mais fácil nesse sentido. Então, eu posso escanear meio arco e fazer o registro só naquele local, e ele já me posiciona no meu software. Eu percebi que um ponto fraco do TreeShape é justamente o registro, tá certo? Então, por exemplo, se eu escanear um arco inteiro, superior e inferior, eu só preciso posicionar o meu scanner da Omnicam em um ponto, fazer um zigue-zaguezinho só ali, e ele já me posiciona os dois com muita facilidade. No TreeShape, isso é um ponto assim, mais difícil. Eu percebo que, às vezes, precisa muito fazer o posicionamento até manual dos dois arcos, porque dá um pouquinho mais de divergência. Eu não sei se a sua experiência é essa, mas a experiência que eu tive de escanear com TreeShape foi dessa dificuldade um pouco maior com o registro interocruzal no TreeShape. No sistema da Sirona, isso é muito fácil. Rapidinho a gente faz, não precisa escanear o arco inteiro. Então, assim, cada software, cada software tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O que a gente precisa aprender é trabalhar com os pontos positivos de cada um para a gente chegar no resultado de acurácia final, né? Cada um vai indo por um lado. Eu observo, professora, que realmente tem casos que são mais fáceis, que a gente coloca a ponteira no momento de escanear a mordida e rapidamente ele oclui, mas realmente tem casos que são mais difíceis. Mas tem dado certo. Se não der marcando... a gente dá marca certo. Tudo dá certo com o digital. Você percebe o erro logo. Esse aqui é o legal do digital. Porque quando você faz o registro digital, que não dá certo, você já vê que está errado. Mas no analógico, você tem que esperar terminar de montar o modelo no gesso, esperar 2 horas para ver que aquilo ali não está legal, né? Muitas vezes. Então, ainda assim, é fácil, né, Ivanilson? Eu vejo que o TreeShape você tem que escanear dos dois lados para o registro, né? Lado direito e lado esquerdo. Na Omnicam... Oi? Mas, em geral, se você quiser escanear só um lado, eu tenho conseguido. Mas, em geral, eu faço os dois lados. Faço os dois lados para ter uma segurança maior. O sistema manda, né? A pergunta também foi por conta de que, se eu não preciso, por exemplo, do outro quadrante, do lado oposto, isso vai só aumentar o tamanho do meu arquivo e é algo que eu não posso utilizar, né? Mas entendi. Obrigado. Tempo também, né? Porque uma coisa é você escanear meia arco, outra coisa é você escanear o arco inteiro, né? Com certeza. Viés é muito... E escanear para, por exemplo, depois do laboratório cortar e imprimir só um pedacinho, não fiz nada, né? Escaneei e perdi tempo. Verdade. Muito obrigado. Claro, eu que agradeço. Quem está mandando um abraço para você também aqui é a professora Márcia Valéria, viu? Marcinha. Marcinha, está presente aqui também. Amiga de coração. Ayla, tem mais alguma pergunta? Tá aí também o Rafael. Ayla, você tem mais alguma pergunta, Ayla? Professora, assim, é um questionamento meu mesmo. Eu moro em uma cidade pequena do interior de São Luís. Então, eu queria saber o que a senhora acha em relação, se por acaso eu fosse abrir um consultório aqui na minha cidade, será que vale a pena o custo-benefício financeiramente, principalmente, eu investir já no fluxo digital, no scanner, na impressora?
Olha, o escaneamento, eu acho assim, que primeiro a gente tem que começar pela base, né? O escaneamento vai ser muito importante. Eu acho que no futuro, o scanner, no futuro próximo, até eu acho assim que o scanner vai ser igual um fotopolimerizador, vai todo mundo ter. Vai ser uma coisa necessária no consultório. Eu acho o seguinte, por exemplo, para você ter um fluxo digital, você tem que ter, assim, se você for trabalhar com prótese ou com ortodontia já, é interessante porque você vai mandar para um laboratório fora via internet, então isso vai ser muito bom. Outra coisa importante, muito interessante, que fascina o paciente, é o marketing que você faz com o seu paciente. A comunicação com o paciente é importantíssima. E ele olha aquilo ali, ele se vê fora da boca, ele vê o dente dele, ele vê grande, ele vê aquele defeito, ele, nossa, eu tô precisando mesmo. Agora, se você pegar um espelhinho e mostrar para ele, olha, pega aí o espelho, ó, tá vendo esse aqui? Aí você vai com o espelho intraoral e mostrar, ó, Bia, aqui tem uma cárie. Ele vai fingir que tá enxergando, mas ele não vai ver. Então, isso é muito legal, é muito importante, é interessante demais. Então, assim, isso aí vai depender com o que você vai trabalhar. Agora, para quem está começando, eu acho que assim, uma impressora seria legal se na tua cidade tiver alguém que possa escanear, né? Ou algum laboratório que tenha um método de escaneamento, nem que seja laboratorial, para você moldar e enviar para ele, né? Então, o mais barato hoje, toda essa tecnologia digital, é a impressora, que te dá uma gama muito grande. Inclusive, surgiu há menos tempo, mas, porém, existem vários tipos de impressora, com várias tecnologias, a laser, SLA, etc., né? Grande porte, pequeno porte. Então, hoje, com o dólar está um pouquinho mais caro, são equipamentos baratos, relativamente, com materiais não são tão baratos assim, mas que servem para uma gama de coisas, tá? Então, a impressora, para quem quer trabalhar com provisória, modelo, é muito interessante. Mas eu acho assim que primeiro você tem que saber quem é que vai te escanear, qual é o laboratório que vai escanear o teu caso que você vai moldar, né? Mas assim, quem quer começar de algum modo, eu vejo que a impressora é o caminho para se trabalhar. Impressora em software, né? Que pode ser um software gratuito, que é o Mesh Mixer, o Blue Sky Plan, que você pode trabalhar, né? Entendi, professora. Obrigada. Eu acho que é só isso, por enquanto. Pessoal, Eu queria lhe agradecer por ter aceito nosso convite. É a primeira vez que está conosco aqui na GoBot, né? E eu acho que foi a primeira palestra que focou bem em ensinar como é que usa o aplicativo, como é que é o fluxo digital na prática. Muito obrigada, professora, por todos os seus conhecimentos. Eu agradeço. Eu queria trazer para vocês a informação, porque assim, hoje está todo mundo mostrando laminado, planejamento, isso aí está todo mundo vendo. Eu acho que o dia a dia de uma clínica, olha, meu pai sempre me disse uma coisa, minha filha, o que dá dinheiro é uma coroinha. Você faz, entrega e está resolvido, você bota o dinheiro, o paciente vai embora. Reabilitação dá muita dor de cabeça. Então, o dinheiro fácil é o dinheiro simples, é o dia a dia do consultório, o dia a dia que vocês fazem no eu vou fazer reabilitação. Eu não faço reabilitação todo dia, eu não faço laminado cerâmico todo dia. Minha vida é pautada em reabilitação, em odontologia básica também. Eu não faço resina direta. Então, eu tenho o meu lado assim, eu puxo tudo para o meu CAD/CAM. Eu tenho meu CAD/CAM, eu vou fazer tudo no meu CAD/CAM, porque vai me facilitar. Eu não vou ficar perdendo tempo com o meu paciente de boca aberta, quando eu posso só escanear e fazer a fresadora trabalhar por mim e só colocar ali. Então, isso para mim foi um salto que eu dei muito grande no meu consultório, né? Mas quanto tempo eu tenho de formada? Eu tenho 22 anos de formada, um pai que está há 45 anos trabalhando, não aconteceu do nada, né? Sempre trabalhei com laboratório, na disciplina de oclusão eu fiz enceramento que dormia fazendo enceramento, e a gente tem que enxergar a quinta primeiro, né? E para isso a gente tem que começar. E para começar, não dá para começar de cima. Eu conheço muita gente que começou, comprou o sistema completo de scanner, fresador, etc., mas não soube trabalhar. Então a gente tem que primeiro conhecer, depois a gente vai indo. E vocês estão no caminho certo, né? Que estão começando na faculdade. E é fascinante a odontologia digital. Assim, é uma coisa assim que realmente não tem fim, infelizmente, né? Porque eu queria muito que tivesse um fim. Para a gente parar de estudar, para a gente parar de se atualizar, para a gente parar
parar de querer investir no consultório, né? Mas é uma fonte que não tem fim. É o ralo que não tem, que não entope, não. Bom. Eu queria agradecer mais uma vez o Sérgio. Eu queria fazer essa palestra justamente para quem quer aprender os porquês da odontologia digital e não dizer, eu faço odontologia digital, eu sou Master Blaster. Não sou nada disso. Eu trabalho com isso porque eu acho que é uma coisa que facilita a minha vida e eu acho que todo mundo tem que aprender os porquês, né? E agradeço mais uma vez o Sérgio, a vocês que me convidaram. Tem um menino aí, tem um aluno da Nova FAP também, o Rafael, que estagia lá no consultório. Ele está aí também. O Rafael está no 5º período, eu acho, e está aí assistindo a gente. Ele está trabalhando, está aprendendo um pouco. A Mariane também já está trabalhando um pouco, estagiando da Federal lá no consultório. Porque quem é professor vai ser sempre professor, né? Vamos finalizar, senão esse bate-papo não vai terminar nunca. Verdade. Estelinha, um abraço, viu? Muito obrigado. Pessoal, obrigado a presença de vocês todos. Grande abraço. Tchau, obrigada boa noite a todos. mundo. Tchau, tchau. Obrigado.